Olá, meu irmão, minha irmã. Este é o terceiro vídeo da nossa série sobre o sacramento do batismo. Vamos falar de vários temas, né? Já falamos do batismo de crianças, nós já falamos também sobre quem pode batizar, a necessidade do batismo e agora falar da graça batismal. A graça batismal está no número 1262, do Catecismo da Igreja. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. A purificação dos pecados, e o renascimento no Espírito Santo, o novo nascimento no Espírito Santo. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Portanto, se o indivíduo for adulto e ele for batizado, então este batismo apaga todos os pecados, apaga todos os pecados pessoais e também todas as penas deste mesmo pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que foi batizado, ele continua tendo as suas quedas, as suas fraquezas. Também não quer dizer porque ele foi batizado, não vai continuar mais doente. Porque tem pessoas que acreditam assim, olha, vamos batizar porque agora vai ser curado. Então tomar muito cuidado, Os sofrimentos, a doença, a morte, de repente uma fatalidade, uma situação difícil, você vai questionar, mas por que ele foi batizado? Como assim? Pois é. Então vejam, as certas consequências temporais do pecado permanecem, tá bom? Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras, como está no segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O batismo não somente purifica de todos os pecados, número 1265, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina. Membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. E permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem a sua raiz no santo batismo. Então é preciso entender isso. Todo o organismo da vida sobrenatural do cristão está enraizado, impregnado desde o batismo. O batismo nos torna membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. O batismo incorpora a igreja. Então você faz parte de uma igreja, faz parte de uma comunidade. Vocês lembram que no penúltimo vídeo eu lembrava sobre isso. Não adianta você querer batizar o seu filho, não adianta você querer procurar o sacramento do batismo
para o seu filho se você não participa de uma comunidade, se você não se tornou também parte desta comunidade, fazendo parte desta igreja de Cristo, né? Então é preciso participar da igreja, do corpo místico de Cristo. Veja, das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. Pelo batismo, participam do sacerdócio de Cristo, da sua missão profética e régia. Participam da sua missão profética e régia. Sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. Logo é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los. Não adianta você ser batizado para servir a si mesmo. Não adianta você se dizer membro da igreja de Cristo se você não está para servir os outros. Então é preciso que você se questione, né? Na comunhão da igreja, logo é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Por acaso você já não percebeu que tem gente que diz assim, olha, eu sou católico, mas não concordo com isso. Eu sou católico, mas não gosto daquilo. E o respeito com as autoridades da igreja, e o respeito para com os dogmas da igreja, e o respeito para com as leis e as orientações da Santa Mãe Igreja. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que você também se pergunte, você tem vivido verdadeiramente o seu batismo? Pois bem, é preciso cada vez mais se questionar. Assim como o batismo é a fonte das responsabilidades e dos deveres, o batizado também goza de direitos dentro da igreja. Quais são os direitos? Os direitos do batizado. Falando agora dos direitos do batizado. Número 1270. Receber os sacramentos, de ser alimentado com a palavra de Deus e de ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé, no batismo são incorporados a Cristo e, por isso, com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, um caráter indelével, para sempre. Quando você é batizado é para sempre. Não é só de vez em quando, é para sempre. Isso é para toda a vida. De sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Tem gente que diz assim, agora eu sou de outra igreja. Eu posso tirar o meu nome do livro do batismo? Em hipótese alguma. Eu não quero mais ser católico, em hipótese alguma. O batismo imprime caráter indelével, ou seja, não se apaga mais. Incorporados à igreja, pelo batismo os fiéis receberam um caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na sagrada liturgia da igreja e a exercerem seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. O selo do Senhor é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel
que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências do seu batismo, poderá caminhar marcado pelo sinal da fé, com a fé do seu batismo à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé e na esperança da ressurreição. Que você que gostou desse vídeo, curta, né, a nossa página, se inscreva e também compartilhe este conteúdo. Até o próximo vídeo.